Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o segundo deste sábado e é claro, como sempre, cheio de informações importantíssimas do Gigante da Colina. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, também se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like, principalmente, torcedor, ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Vasco da Gama. Um vídeo cheio de fato de informações. A gente vai trazer novidades sobre a partida do próximo domingo contra a equipe do Cruzeiro, um jogo que foi transferido de São Januário para o Maracanã, uma expectativa muito grande, inclusive uma nova hashtag já vem sendo utilizada de 60 mil no Maraca, muito provavelmente o Maracanã lotado, esperando o torcedor vascaíno. A gente vai trazer detalhes aí desta alteração, mas também falar sobre muitas outras notícias, Série B do Campeonato Brasileiro, entrevista do Edmar, entrevista do goleiro Thiago Rodrigues falando sobre o torcedor vascaíno e também visita de cria das categorias de base ao CT Moacir Barbosa. Então volto a repetir, o vídeo tá cheio de novidades e para que você não perca nada, fique até o final, tranquilo rapaziada? Mas vamos lá, né, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, e eu quero iniciar esse vídeo falando sobre essa mudança de local da partida, porque ontem, através de uma nota oficial, o Vasco confirmou que a partida contra a equipe do Cruzeiro não será mais realizada em São Januário, foi alterada para o Maracanã. Com relação ao horário, permanecerá o mesmo, às 4 horas da tarde, jogo esse que será inclusive transmitido pela Rede Globo, ou seja, uma expectativa muito grande em cima desse clássico da Série B do Campeonato Brasileiro. É um clássico que, é claro, é nacional, é um clássico que sempre foi marcado por grandes jogos, mas hoje, infelizmente, estará sendo realizado na segunda divisão do nosso campeonato. Com relação a essa partida, expectativa muito grande. Inclusive, o Vasco, através de suas redes sociais, da rede do Sócio Gigante, vem colocando uma hashtag 60 mil no Maraca, para que o torcedor lote e faça uma linda festa no Maracanã. A última partida do Vasco realizada no estádio foi nas semifinais do Campeonato Carioca contra a equipe do Flamengo. Porém, mesmo diante de tudo isso, muitos torcedores vascaínos vêm reclamando devido à atmosfera que vem sendo criada em São Januário, né? Felizmente, né, as últimas partidas do Vasco, as 6 disputadas em São Januário, o Vasco conseguiu vencer 4. As únicas partidas que o Vasco venceu na Série B foi o nosso Caldeirão. Uma atmosfera muito linda, uma festa muito grande e a grande maioria, aliás, né, pelo menos muita gente nas redes sociais vem dizendo que era para ter mantido a partida em São Januário, que é uma atmosfera diferente, é um caldeirão que vem sendo feito, é o torcedor jogando junto com a equipe e muitos torcedores, inclusive, acham que essa mesma atmosfera não será realizada em São Januário. Inclusive, a reclamação é que a diretoria fez essa troca por causa do dinheiro, por causa da renda, pois espera que, é claro, no Maracanã, uma renda maior venha a ser tida e com isso, né, a diretoria possa acabar ganhando mais dinheiro. Porém, a informação que a gente teve nesta tarde de hoje é que o Vasco afirmou que o lado financeiro não pesou tanto para a troca do local da partida. Pode ter sim pesado, porque é claro, quase triplicando aí o público, no caso saindo de 20 mil para 60, a renda também vai triplicar, até porque o ingresso do Maracanã é mais caro do que o ingresso em São Januário. Mas esse lado financeiro não pesou. O que pesou é realmente trazer mais torcedores do Vasco a partida, porque infelizmente felizmente os ingressos vêm sendo vendidos em menos de uma hora, um dia, 2 dias, em menos de 48 horas, todos os ingressos já estão sendo vendidos, ou seja, realmente a diretoria quer levar um público maior, quer que aquele torcedor que não teve como ir aos jogos por causa dessa velocidade na venda, no esgotamento dos ingressos, tenha a possibilidade de comparecer a um jogo do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. E além disso, o departamento de futebol, no caso Carlos Brasil, Zé Ricardo, restante da comissão,
todos foram consultados e todos, entre favoráveis e pessoas que foram ao contrário dessa decisão, concordaram que São Januário está pequeno para o torcedor vascaíno. Por isso a troca essa que foi aí um acordo em todas as pessoas do departamento de futebol. Ou seja, expectativa grande, muito provavelmente Maracanã lotado em busca aí do recorde de público do atual estádio. Vai comparecer ao Maraca? Não deixe de comparecer. 60 mil no Maracanã. Essa é a expectativa para esse jogo contra a equipe do Cruzeiro. Jogo esse que tem uma grande importância. O Vasco hoje, infelizmente, não consegue chegar, né, até o Cruzeiro nessa partida no Maracanã. A distância entre as duas equipes são de 7 pontos. O Vasco tem 18 e o Cruzeiro 25. Mas é uma partida que pode aproximar o Vasco do atual líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrentará a próxima rodada do Náutico, terça-feira, nos Aflitos, enquanto o Cruzeiro estará enfrentando a equipe do CRB no Mineirão. Em caso de derrota do Cruzeiro e vitória do Vasco, a distância que hoje é de 7 cai para 5 e as duas equipes se enfrentam no Maracanã apenas, né, com essa distância de 4 pontinhos, aliás. Em caso de vitória do Vasco, na 12ª rodada, nesse grande clássico no Maraca, com expectativa de casa cheia, a distância, é claro, em caso de vitória do Gigante da Colina, pode diminuir para apenas 1 pontinho, ou seja, é um jogo importante, será mais uma das decisões que o Vasco enfrentará nas próximas rodadas. A última já foi contra o Grêmio em São Januário, terça-feira tem mais um jogo importantíssimo contra a equipe do Náutico, que é a atual 17ª colocada, mais um jogo em Pernambuco sempre tem as suas dificuldades, e após o Náutico enfrenta a equipe do Cruzeiro no Maraca, expectativa, volto a repetir, de casa cheia, Maracanã lotado. E para aqueles que se preocupam, o Vasco de fato hoje é o terceiro colocado da Série B, o Bahia joga às 4h30 contra a equipe do Criciúma, mas mesmo em caso de vitória do Bahia, o Vasco não poderá sair do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, terminará mais uma rodada entre os 4 primeiros colocados. E vamos seguir, né, rapaziada, porque ainda temos muitas informações. Rapidamente, antes de a gente entrar no assunto sobre Edmar, sobre Thiago Rodrigues, na entrevista dos dois atletas desse atual elenco, quero falar sobre o treino que aconteceu ontem, dia 3 de junho. Tivemos aí um treinamento após a partida contra a equipe do Grêmio, aqueles atletas que entraram em campo, em sua grande maioria, fizeram um trabalho regenerativo ou até mesmo nem foram ao CT Moacir Barbosa, porque o trabalho foi específico para aqueles jogadores que ou entraram na segunda etapa da partida, ou não entraram no jogo, ou também nem sequer foram relacionados. Esses fizeram um trabalho na academia, um trabalho de musculação. Após esse período na academia, realizaram um tático em campo e após esse tático foram a campo fazer um coletivo. A equipe foi dividida em duas e esses jogadores fizeram um trabalho aí de um coletivo, de fato, né? Um jogador contra o outro em espaço reduzido. Inclusive, né, ontem tivemos a chegada, né, a visita do jogador Alan, cria das categorias de base do CT Moacir Barbosa, e hoje, no treino que aconteceu no CT Moacir Barbosa, foi dia da visita do lateral esquerdo Henrique, outro cria das categorias de base do Gigante da Colina. Tá aparecendo aí esta imagem para vocês do atleta que foi ao CT, se reencontrou com o funcionário Ricardo Benarroz, e ele inclusive através de suas redes sociais disse, né, no caso funcionário, bom revê-lo aqui no CT, meu amigo, um grande abraço, tamo junto, vocês são feras, o Henrique respondeu, abraço. Então, jogador aí que hoje atua pelo Lyon da França, revisitou o CT Moacir Barbosa. Quero inclusive saber a sua opinião, será que o Henrique, torcedor hoje, seria titular na vaga do Edmar? Deixa aí nos comentários. Inclusive, né, o Edmar, vamos logo seguir, né, falar sobre a entrevista que ele deu ontem ao canal Atenção Vascaínos. Ele participou né, do canal ali numa live que costuma acontecer nas sextas-feiras à noite, e o Edmar que hoje realmente evoluiu, de fato é um atleta completamente diferente daquele visto no início da temporada. Ainda tem muitas críticas por parte da torcida vascaína, mas melhorou, é uma peça importante do sistema defensivo do Gigante da Colina, inclusive além de defender muito bem, na penúltima rodada contra o Brusque em São Januário, foi responsável por dar um lindo passe para o Getúlio, que acabou no final da jogada, né, resultando num golaço do Nenê, numa jogada bem trabalhada. Teve uma participação efetiva por parte do Edmar. Também contra o Grêmio foi importante, foi o jogador que mais efetuou passes decisivos, foram 3, ou seja, além de defender muito bem, hoje é uma peça importante também para a criação no setor
ofensivo. E ele, neste convite, nesta participação da live do canal do Atenção Vascaínos, ele falou sobre essa boa fase que o time se encontra. Disse que a solidez do sistema defensivo, que chegou contra o Grêmio a 5 partidas sem sofrer gols, faz muito, com que realmente evidencie o bom trabalho do Zé Ricardo hoje à frente da equipe. Revelou que se o Vasco está bem, é devido ao bom trabalho do treinador e à cobrança que ele vem fazendo durante os treinamentos. Ele disse o seguinte: eu acho que um dos motivos do sucesso nosso tem sido o treinamento e do Zé Ricardo ser um cara que cobra muito a gente para que possamos fazer as coisas da maneira correta. Ele ainda segue, dizendo, abre aspas, acho que um dos grandes sucessos do Vasco aí que está sendo na Série B, nessa nossa arrancada, passa muito pelo Zé Ricardo. Eu não preciso puxar sardinha, porque eu já não tenho mais idade para isso. Mas a gente trabalha muito árduo. Às vezes quem está fora não percebe, mas a gente trabalha muito a questão técnica, tática, bola parada. Às vezes chega até a ser desgastante, mas é necessário. Então, mais um atleta aí desse elenco, de vários outros, que realmente se posicionam a favor do Zé Ricardo e demonstram a importância que ele tem para esse atual elenco do Gigante da Colina. E além de falar do Zé Ricardo, do Edmar, aliás, antes da gente entrar no assunto sobre o Thiago Rodrigues, eu quero rapidamente falar sobre um atleta que também vem sendo muito importante para esse atual elenco, que é o Gabriel Dias. Para vocês terem noção, o Gabriel Dias, que é o lateral direito titular do Vasco, nesta Série B do Campeonato Brasileiro, atuou em 8 partidas e em 6 delas o atleta saiu sem sofrer gols, ou seja, demonstra a importância defensiva que o Gabriel Dias tem para esse elenco. No caso, em 75% das partidas ele não sofreu gols, no caso com a camisa do Vasco da Gama. Ele tem as seguintes médias: 6 disputas de bolas vencidas por jogo, 2 desarmes por partida, 2 cortes por partida e uma interceptação por jogo, ou seja, é um jogador importantíssimo para esse sistema defensivo que hoje vem sendo realmente muito sólido. Mas eu acredito que de todos, do ranking inteiro, do Conceição, do Edmar, do Gabriel Dias, quem tem mais destaque é o Thiago Rodrigues. O Vasco chegou contra a equipe do Brusque, volto a repetir, a 5 jogos sem sofrer nenhum gol. E para vocês terem noção dessa marca importante, a última vez que isso havia acontecido foram há 10 anos atrás, no ano de 2012, um dos melhores anos que o Vasco teve, inclusive comandado pelo técnico Cristóvão Borges. E o Thiago Rodrigues, atual goleiro, que vem se destacando, é um ídolo sim fora dos campos, precisa ainda construir uma história, mas já vem no início, na base muito sólida dessa construção para se tornar uma das grandes figuras, um dos grandes personagens da história do nosso clube. Falou sobre essa consistência defensiva do Vasco, a importância que isso tem para que no final do ano todo o elenco possa comemorar o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Então, fala daí, Thiago Rodrigues, um dos melhores jogadores, uma das melhores contratações desse atual elenco do Vasco. O que você acha desse sistema defensivo sólido e a importância para a Série B do Campeonato Brasileiro? Realmente a gente tem alcançado marcas aí importantes aí, A gente sabe que ano passado teve algumas situações aí que não foram interessantes ao clube, e dentro desse nosso fundamento e características aí de maneira defensiva, nessa conjunção inteira de clube, tática, feita pelo Zé, nós temos conseguido aí, é o 5º jogo, É o 5º jogo agora, assim, tá sendo vazado, perdão. Cara, acho que é isso, o nosso crescimento ali atrás, acho que desde já do começo a nossa parte defensiva tem se mostrado ali muito forte, muito sólida, e a tendência agora acho que é essa. E Série B é isso, a gente não pode vender uma expectativa para o nosso torcedor que vai ser 4-0 placares elásticos, que não vai ser. Realmente a gente segura ali atrás quando precisou, também quando precisou, os caras da frente fazendo um gol, eles fizeram também, sendo tudo no contexto ali geral, integral, que não é eles só que fazem, também não é só a gente que defende lá, é tudo o contexto e foi o mais importante pra gente. E aí, torcedor, concorda com as palavras do goleiro, do Batman também, como ele é conhecido? Deixe a sua opinião aí nos comentários, mas volto a repetir. Ele, o goleiro, o Thiago Rodrigues, hoje é uma peça fundamental para que o Vasco chegue ao seu 5º jogo sem sofrer gol, no caso contra a equipe do Grêmio, e hoje vem a ser a melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso passa sim pela qualidade do goleiro que o Vasco tem em 2022. Acha que ele tem tudo para se tornar um ídolo? Deixa aí também nos comentários. O certo é, muitas informações, o Vasco se preparando para enfrentar a equipe do Náutico nessa próxima terça e também se preparando, porque no próximo domingo, é claro, sem ser amanhã, tem um clássico, uma decisão contra a equipe do Cruzeiro.
expectativa, né, claro, de Maraca lotado. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Se vocês curtiram, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem. E amanhã a gente deve colocar o vídeo por volta do meio-dia, 1h, estaremos aqui falando de Vasco e trazendo todas as informações do Gigante da Colina para você. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaína.